O que comer depois de uma cirurgia? Se você já passou por uma cirurgia, já teve essa questão na vida, ou se algum familiar, alguém que você cuida, e você já teve dúvidas sobre o que é melhor comer e o que deve ser evitado após uma cirurgia durante o período de recuperação. Vamos conversar sobre isso? O que oferecer para uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia? Vale a pena trazer alimentos pesados, difíceis de digerir? Como que fica o intestino da gente logo após um procedimento cirúrgico? Fica até o final desse vídeo que eu vou falar com vocês sobre os detalhes que podem fazer toda a diferença. Após um procedimento cirúrgico, quando a pessoa sai do hospital e chega em casa, muitas vezes ela tem saudade, ela tem fome, ela tem necessidade de comer coisas para se sentir em casa, para se sentir acolhido, para se sentir confortável no aconchego da sua casa. Isso pode nos ajudar a confundir as coisas e acabar trazendo um certo peso para digerir. Comer alimentos pesados logo após uma cirurgia pode gerar gases, desconforto, demora na digestão. Mas mais importante que isso, pode nos trazer resposta inflamatória por mais tempo no pós-cirúrgico. Alimentos mais leves, mais fáceis de digerir, são indicados, às vezes com menos tempo de intervalo, às vezes um líquido revezado com um sólido ou só um pastoso, depende do procedimento cirúrgico que aconteceu. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre a resposta do intestino depois de uma cirurgia. Quem já percebeu que o intestino fica preguiçoso depois da cirurgia? Quem já demorou dias para conseguir evacuar depois de uma cirurgia? Nem sempre é necessário que seja um procedimento de grande porte. Às vezes uma cirurgia pequena, por laparoscopia, e lá eu fico 3, 4 dias sem conseguir fazer cocô, isso está me trazendo desconforto, dor, cólica, uma sensação de pressão, está me atrapalhando o sono à noite porque meu intestino não funciona. Na verdade, o intestino, depois de ter recebido anestesia, grandes doses de analgésico, antibióticos, ele passa por um período de disbiose, por um período de resposta nervosa até a ação do anestésico. Até que o nosso intestino consiga se entender que ele está num ambiente seguro novamente, ele precisa de tempo para isso. O intestino é sensível, é delicado, merece muita nossa atenção. E às vezes a gente pensa que é só conseguir fazer cocô, mas é muito mais que isso. No intestino acontece conversão, produção e modulação o tempo todo. A motilidade intestinal, que é a movimentação, que a gente pode perceber por alguns ruídos que a gente consegue ouvir, um ronco, um barulho, a gente sente movimentação. Isso deve acontecer a cada 1h30 na nossa vida normal, tendo acabado de comer ou não. Às vezes a gente está dormindo, não percebe, mas é o nosso período de mais tempo sem comer. E no período pós-cirúrgico, que nós provavelmente estávamos em jejum, o nosso intestino também está se entendendo com ele mesmo. Para as fezes serem formadas com consistência adequada, ela precisa de hidratação, lubrificação, que vem da gordura, fibras e a quantidade de elementos que vão formar a massa fecal. Se eu fiquei bastante tempo sem comer por causa da cirurgia, é óbvio que ele vai ter menos produto, ele vai ter menos matéria-prima para formar o cocô, para que ele tenha como evacuar. Isso é o óbvio. Mas, se mesmo comendo, depois do segundo, terceiro, no quarto dia, eu ainda não consegui fazer cocô, muitas vezes é uma resposta neurológica. É uma resposta do intestino que recebeu um anestésico. Ele tem estímulos nervosos para essa motilidade que ele precisa. Nós temos que colaborar com isso, com relaxamentos, movimentos suaves. Em alguma cirurgia nós podemos e devemos fazer caminhadas leves, movimentos com a perna, mesmo que nós não possamos levantar da cama, para que essa motilidade receba estímulo.
além da hidratação e gorduras boas. No momento das gorduras boas, o que nós podemos fornecer? A cada refeição, mesmo que seja pastosa ou líquida, acrescentar azeite é muito importante, é muito benéfico para o intestino. Até num chá, se eu puder fazer uso de óleo de coco, eu posso colocar no chá para que o meu intestino receba maior quantidade de lubrificação e consiga aos poucos começar a relaxar. Mas e sobre a digestão? Se eu estou liberada para a dieta geral e eu estou comendo muito mais fibras e mesmo assim meu intestino não está respondendo bem e eu estou com muito desconforto, gases, cólica, pressão, minha barriga está enorme, eu não sei o que eu posso fazer. Às vezes vem uma dor que parece um nó puxado, parece uma cãibra dentro da minha barriga. O que será que pode estar acontecendo? Sim, isso é comum. Às vezes os gases trazem esse desconforto, mas esses gases nem sempre são só pelo procedimento cirúrgico e pelos medicamentos. Esses gases podem estar sendo formados pela digestão do que eu estou comendo agora, no pós-cirúrgico. Muitas vezes nós comemos uma grande quantidade de fibra na tentativa de colaborar com a digestão e a evacuação. Mas como é feita a digestão dessas fibras? Se eu como uma grande quantidade de verdura, de folhas cruas, essas folhas que têm uma grande quantidade de fibra sim, mas não deixam de ser carboidrato, fibras são carboidratos, elas vão ser digeridas em tempo diferente das proteínas, em tempo diferente dos cereais e dos grãos que foram cozidos ou assados, indiferente, mas se eles receberam tratamento térmico e com isso a estrutura deles já começa a se abrir, a estrutura deles tem uma digestão diferente. Se eu como carne grelhada, cozida ou assada, com uma grande quantidade de salada, alface, agrião, rúcula, tomate, pepino, tudo que eu gosto, estou liberada para comer de tudo. Mas se eu como ao mesmo tempo, essa digestão vai ser diferente dos crus. E a carne, por ser uma proteína mais complexa, ela vai ter uma digestão que precisa de mais tempo. Então o que já foi digerido fica junto, porque eu não levo para o intestino o que já foi digerido se eu comer junto na mesma refeição outros alimentos. Acontece a montagem do quimo. O quimo é um bolo de tudo que eu comi ao mesmo tempo, na mesma refeição, para ir junto com a digestão. Então, o que acontece nesse momento? O tempo todo que a carne precisa para ser digerida, essas folhas, esses alimentos crus vão estar lá fermentando, porque já estão desmanchados, então eles começam a fermentar. Nesta salada pode ter cebola, alho, outros ingredientes que vão ajudar a fermentar mais ainda. Isso vai me produzir mais gases, vai aumentar o desconforto, a dor, a pressão, o volume abdominal por muito mais tempo. Essa é uma questão muito importante para a gente pensar no período pós-cirúrgico, independente de que cirurgia foi, porque isso é uma questão digestória. Mas se a cirurgia foi na cavidade abdominal, no trato geniturinário, no trato reprodutivo, no intestino, isso acontece com muito mais gravidade. Porque é grave isso, traz dor, desconforto e outras questões subsequentes. Se a gente tiver uma estratégia para isso, para lidar com isso, claro que você não vai ficar sem a sua salada, mas vamos separar. Vamos estabelecer o momento adequado para comer o quê? O que nós podemos usar de estratégias. A partir do momento que a gente conhece o que está acontecendo, nós podemos trazer a solução para isso. Nós podemos comer a salada cerca de 1 hora e meia, antes dos alimentos cozidos e assados. Ou se eu não quero fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso, eu posso esperar a digestão desses alimentos cozidos e assados mais de 2 horas, porque eles demoram mais para ser digeridos e eles precisam já estar digeridos em estado já de quimo pronto e tendo ido já para o intestino para eu comer a salada. Mesma coisa para frutas cruas, tá? Se nesse momento, 2 horas e meia, 3 horas depois de ter feito um almoço com carne assada, cozida, grelhada, depois dessas 2 horas e meia, 3 horas, eu como a salada ou frutas cruas, a digestão é totalmente diferente.
E muito provavelmente eu não vou aumentar esse desconforto, eu não vou produzir mais gases, essa digestão vai ser mais leve, mais tranquila, mais suave e eu vou colaborar para a minha motilidade intestinal. Isso é o que a nutrição pode trazer para a nossa vida prática, soluções com o que nós já temos em casa, mas são aplicações a partir de estudo, pesquisa, investigação. Por isso é importante que a gente conheça a nossa saúde, saibamos o que acontece com o nosso corpo, para estarmos empoderados e sabermos como agir, o que fazer para termos melhor conforto e qualidade de vida.